Olha, gente, eu confesso que estou mega empolgada para a nossa próxima conversa, porque são duas mulheres inspiradoras, dedicadas à ciência e à melhoria das oportunidades para crianças e jovens. Olha só quem vai estar nesse painel. This is a really exciting moment for me. É um momento muito empolgante para mim. O- Nesse instituto de chimpanzés, a gente trabalha a reabilitação deles e as mães deles foram assassinadas e eles ficaram sozinhos. E agora eles nem cresceram totalmente. Recentemente, a gente foi a várias ilhas, florestas, onde a gente levou os chimpanzés para esses centros. E aqui, ela quase morreu. E graças a Rebecca, ela voltou da vida dos mortos e ela está aqui. Aqui nesse paraíso. Tem 15 chimpanzés aqui. E a gente espera que a gente consiga trazer 60 aqui para a ilha. Hoje é a primeira vez que eu a conheci. Eu falei com ela no barco para reassegurar para ela. Ela estava se perguntando: o que está acontecendo? Ninguém podia prever exatamente o que iria acontecer antes da porta da jaula abrir. Foi assim um momento muito emotivo, fiquei emocionada, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram comigo. Eu a abracei, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então, para Linda e todos os chimpanzés que a gente trouxe até aqui, então vão estar nessa ilha e vão viver nessa floresta e fazê-la de seu lar. E vão estar seguros aqui. É a Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Quem vai conversar com a Cláudia é a etologista e conservacionista reconhecida mundialmente, Jane Goodall. Bem-vindas! Bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria ter recebido esse convite do Instituto Ayrton Senna e ainda mais para falar sobre o tema de motivação e conversar com a Jane Goodall. Eu queria só mencionar, antes de falar um pouquinho da Jane Goodall, que eu tenho, nas minhas várias conversas com educadores de todo o país e de outros países da América Latina, comentado que o papel do professor vai mudar muito nesses tempos em que vivemos, e que isso passa pela compreensão de que não faz mais sentido ensinar só aos que já estão motivados, que nós vamos ter que descobrir uma maneira de ensinar a todos, inclusive para aqueles que não se motivaram ainda. Mas aí vem a pergunta: é possível motivar a todos? Como que a gente pode motivar a todos? E isso se torna particularmente importante num contexto em que uma pesquisa que saiu
ontem mostrou, que cresce o percentual de jovens que querem abandonar os estudos. Em 2020, eram 28%, agora já são 43% dos jovens brasileiros que querem abandonar os seus estudos. É muito triste. E isso passa por uma discussão sobre motivação. E, nesse sentido, pensar na vida de pessoas incríveis como a doutora Jane Goodall, essa etologista e conservacionista que é conhecida no mundo todo, que ficou originalmente famosa por seus estudos com chimpanzés selvagens no Gombe, na Tanzânia, é tão rico. Por quê? Porque o estudo que ela fez, que começa em 69, continua até hoje com o Instituto Jane Goodall, e nós vimos cenas do Instituto, que tem um papel impressionante, mas ela não lidou só com as suas pesquisas. A doutora Goodall criou também a Roots and Shoots, um programa de empoderamento de jovens de todas as idades para o envolvimento em projetos com a comunidade, animais e meio ambiente. Então, eu tenho a honra e o privilégio de chamar a doutora Jane Goodall para vir conversar conosco. Vou fazer algumas perguntas para ela, para que ela nos conte um pouco a sua vida extraordinária e que ela nos inspire a pensar em motivação para todos, contando como ela se motivou. Por favor, Dr. Jane Goodall. Doutora Goodall? Sim? Você está aqui? Vou falar em português porque tem tradução. Senhora. Jane, você era uma criança curiosa. Curiosidade é muito importante e dialoga muito com motivação, com vontade de aprender, muito apaixonada pelos seus interesses. Como que essas suas características foram fortalecidas enquanto você crescia? Você foi estimulada a isso de alguma forma por seus familiares e educadores? Então, ninguém traduziu. Eu não sei o que dizer. Bom, eu vou perguntar em inglês, ok? Eles me falaram que haveria tradução, por isso que eu falei em português. Bom, você foi uma criança assim muito curiosa. Você queria muito aprender, você era assim apaixonada pelos seus interesses. Como que essas características, sua personalidade foram fortalecidas conforme você foi crescendo? E quem estimulou você? Foi a sua família ou seus professores? Bom, eu nasci assim amando os animais, fascinada por eles. A minha mãe diz, eu não lembro isso. Ela fala, quando eu tinha 1 ano e meio, ela me encontrou assim, com muitas minhocas lá na minha cama, que eu levei pra cama. Ela disse, Jane, você vai lavar. E eu ficava pensando, como que elas conseguem se mover sem pernas? E ela apoiava ali o meu amor pelos animais, todas as criaturas. E eu colocava eles sempre de volta onde eles pertenciam. E ela me apoiava, assim, trazendo livros sobre animais. E quando eu fiz 10 anos, então eu me apaixonei pelos macacos. Eu me apaixonei, eh, e eu fiquei com ciúmes lá da série que eu vi, porque ele se casou com a Jane errada. Ali começou o meu sonho, ir para a África, viver com os animais, escrever livros sobre eles, porque eles naquela época não tinha tanta ciência. Então, a gente não tinha tanto dinheiro na nossa família.
A gente só tinha que ir ver o que acontecia e ver o que a gente conseguia realizar. Minha mãe disse: se você quiser fazer algo assim, você precisa trabalhar duro. Aproveitar todas as oportunidades que você tiver. E não, se você não desistir, você vai encontrar o seu caminho. Esse foi o apoio que eu tive, o suporte dela durante a minha infância. Não dos meus professores. Bom, os meus professores achavam que eu era estúpida, burra, mas de qualquer forma, você está mostrando para o mundo que a família tem esse papel de motivar as crianças. E isso é muito, muito importante. Então, mesmo famílias assim de mais vulneráveis, mais simples, têm um papel muito importante na motivação dos seus filhos. Sim, eles têm. E a mesma coisa com os chimpanzés. Eles têm mães boas, mães ruins na sociedade deles. As mães boas são como a minha, apoiam as crianças. E os filhinhos, depois ali, a gente sabe, de 60 anos, eles têm muito sucesso, são bem sucedidos quando têm um apoio da família. A mesma coisa acontece com a família dos chimpanzés, é o que acontece na vida real. Eu estava ouvindo e pensando que a minha mãe, que era refugiada, e ela não conseguiu terminar seus estudos, ela nem terminou, assim, os estudos secundários, o que chamam nos Estados Unidos de Junior High School, e ela foi tão bem apoiada ali na parte da leitura, e eu, como uma garota, e tinha 2 irmãos, ela disse: "Sabe, você precisa usar mais, você precisa ir atrás dos seus sonhos, e isso é um divisor de águas". E deixa eu continuar, tem outra pergunta aqui. Além de ser, assim, uma cientista renomada, você também é conhecida pelo seu ativismo e apoio, assim, a causas de sustentabilidade ambientais. E por que que isso é tão urgente hoje em dia para as pessoas se envolverem em ações coletivas? Como você e a sua organização estão buscando indo atrás de pessoas jovens para se engajar nesse processo coletivo. Bom, começou em 86. Então, eu comecei os meus estudos lá na década de 60, que foram os melhores anos da minha vida. Interconexão de toda essa parte. Em 86, uma conferência. Então, eu ouvia as histórias da África, que o número dos chimpanzés estava caindo, então eu deixei ali da floresta, fui ao redor da África para descobrir mais e saber a razão pela qual eles estavam desaparecendo. No mesmo tempo, eu aprendi ali sobre a pobreza do povo ali na África, que tinha pouco dinheiro, não tinha sistema de saúde, educação, toda a população ali crescendo de uma forma degradante. E eu pensei, se a gente não ajudar essas pessoas a encontrar uma forma de viver sem destruir o meio ambiente deles, então aí eu foquei mais ali nos chimpanzés. Então eu comecei ali com o instituto e a gente começou a estudar ali toda a população dos chimpanzés e educação. A educação sempre foi muito, muito importante. Então começamos um programa de trabalhar com as pessoas, escolhendo um grupo um grupo da Tanzânia e vendo o que a gente podia fazer para ajudá-los. E criamos um programa bem holístico das pessoas que a gente precisava cuidar e que nos ajudavam também a cuidar, e coisas como bolsas escolares, programas microfinanciados, para maioria assim para as mulheres, para que elas pudessem estudar assim, criar os seus negócios de forma sustentável, e entre outras coisas. Essas pessoas agora entendem que cuidar do ambiente
não é só para a vida selvagem, e sim para si mesmo. A gente precisa entender que a gente precisa da floresta para limpar a água, o ar, regular a temperatura no mundo. E esse programa agora está em 6 outros países africanos, onde estudamos chimpanzés. Então, ao longo desse tempo, aqui, mais de 80 anos, eu já estou há muito tempo nesse planeta e eu já vi muito dos danos que a gente causou. Então, não só na parte dos chimpanzés, mas a gente precisa desenvolver o nosso cérebro. É bizarro que nós somos a criatura mais intelectual que está destruindo seu próprio lar. Então, oceanos poluídos, ar poluído, eu poderia fazer uma lista gigantesca, tudo o que está acontecendo. Agora a gente está enfrentando essa crise climática e muitas espécies que estão desaparecendo. E isso é muito ruim, porque a gente desrespeitou o meio ambiente e os animais, e com esse mesmo desrespeito levou a essa pandemia terrível. Eu sei que no Brasil está sendo muito terrível aí no Brasil, e agora na Índia, Nepal, e a gente está lutando, mesmo no Reino Unido, Estados Unidos. E se a gente não se juntar agora, enquanto ainda dá tempo, temos um pouquinho de tempo para diminuir a velocidade aí lá da mudança climática, pode ser tarde demais. E a gente se pergunta: e o futuro para as nossas crianças? Se a gente continuar pensando que a gente tem, assim, recursos ilimitados, é coisa assim sem sentido, é um absurdo pensar dessa forma. Não podemos pensar assim. Não podemos continuar pensando dessa forma, com certeza não. Eu vivi na África também por um ano, na década de 80, em Angola. Lá na Angola eu viajei também para Tanzânia também, onde você esteve por bastante tempo, mas eu fui mais para os países que falavam português, Cabo Verde, Moçambique, Guiné. De qualquer forma, eu gostaria de perguntar para você, você está falando sobre a sua idade e que você passou por épocas difíceis ali do século XX. Agora vamos falar um pouco mais sobre o século XXI, onde nós estamos agora, presentemente. Então, esse século demanda, assim, cidadãos com competências e habilidades diferentes, como empatia, respeito, criatividade. Na sua opinião, a educação também deve promover, fomentar o desenvolvimento dessas habilidades, além de adquirir assim um grande conteúdo. Quais são os efeitos que que a gente não tem, assim, geralmente, pelo que você vê no nosso sistema educacional, que você olha para esses pontos, assim, o papel de cada um. E de uma forma geral, assim, que a gente como que a gente faz com a educação dos adolescentes, das crianças, olhando para aspectos diferentes? É um grande problema é o fato de que as crianças estão se tornando cada vez mais persuadidas de buscar os seus sonhos, e as pessoas pensam que nós podemos viver em uma bolha, nós não precisamos ver o futuro. Não, nós dependemos do futuro, nós precisamos do futuro, nós precisamos educá-los, as crianças, e para tudo. O que nós vamos depender é de um ecossistema saudável, o que significa a biodiversidade dentro de uma floresta, por exemplo. As crianças estão dissociadas de tudo isso. Então, o nosso instituto tem um programa para jovens que incluem crianças, que nós temos entre a universidade e a educação infantil, que está sempre em crescimento. Estamos tentando envolver os jovens no tipo de educação que você quer. E não, nós não estamos fisicamente os educando, mas estamos dando oportunidades para que eles se
eduquem a si mesmos. Eles escolhem entre 3 projetos, porque todos estão correlacionados. Eles têm um projeto de ajudar as pessoas, um projeto para ajudar animais e um projeto para ajudar o meio ambiente. Eles compartilham essas informações entre eles. E eu posso te dizer que, baseado na qualidade dos valores que nós estamos falando, quando eles crescerem e forem para a vida adulta, eles vão ter uma grande responsabilidade e eles vão descobrir que eles vão manter esses valores que eles tiveram dentro deste instituto, aprenderam dentro do instituto. E estas pessoas estão fazendo uma grande diferença no mundo. Esse instituto começou em 1991, então os nossos primeiros membros já estão agora na vida adulta. Então, é muito importante para os jovens que você os eduque. É um sentimento pela natureza, não dentro de um meio urbano, mas eles têm que aprender a amá-los. E uma vez que eles amarem, eles irão protegê-lo. Sim, sim. Isso faz uma grande diferença, ter as crianças mais expostas à natureza, até mesmo nas grandes cidades. Eu estou aqui em São Paulo, Brasil, que é muito industrializada, é uma cidade extremamente industrializada. É possível ter as crianças envolvidas com a natureza, brincar em lugares abertos. É mais difícil agora, durante a pandemia, mas sim, nós somos capazes de fazer isso com nossas crianças. Uma outra pergunta é sobre o momento muito desafiador que nós estamos enfrentando agora. Você mencionou que o Brasil é um dos piores casos desta pandemia. As escolas já estão fechadas por mais de um ano escolar, quase um ano escolar e meio. E a população vulnerável estão tendo acesso a uma educação muito limitada. Infelizmente, tudo está voltando muito difícil para o Brasil. Eles estão realmente encontrando momentos muito complicados. E é por isso que nós estamos preocupados com as crianças. Eu vou dizer isso em português e depois eu vou repetir isso para você. Mas a porcentagem de crianças, de jovens que estão deixando as suas escolas, agora nós temos 43% dos jovens dizendo que não querem voltar para a escola. Então, eles não têm esta vontade de voltar para a escola, o que é horrível. Sim, mas de qualquer forma, com este momento muito desafiador, nós podemos aprender. As crises são oportunidades. Infelizmente, não somente para sofrer, nós estamos realmente sofrendo, perdendo várias vidas, uma quantidade enorme, mas também é uma oportunidade para aprender, para inovar, para trazer o paraíso. Para você, quais são as principais lições da pandemia? Com a nossa relação com a natureza, você mencionou bem rapidamente, mas como nós podemos melhorar nosso relacionamento com todo o ecossistema, com o ecossistema do meio ambiente? Bom, primeiro de tudo, nós temos que aprender mais sobre ele. Eu acho que mais pessoas estão começando a entender que nós estamos desrespeitando os animais da maneira que nós o tratamos, matamos, capturamos, traficamos através de todo o mundo, através dos mercados negros de tráfico de animais, trazendo animais selvagens como animais domésticos. Isso foi uma oportunidade do vírus pular do animal para as pessoas. E, neste caso, este vírus, uma vez que esteve dentro do corpo humano, provou o quão complicado é a Covid-19. Nós temos que parar o tráfico da vida selvagem. Nós temos algumas fazendas onde os animais são totalmente mantidos
amontoados, é muito cruel, porque ele vai acabar trazendo doenças zoonóticas. Então, nós temos que controlar. Isso tem que mudar, e isso vai começar. Eu comecei a mudar isso com os chimpanzés. Finalmente, quando eu fui para a universidade e eu estudei os chimpanzés por 1 ano e meio, e eu comecei a conversar com os professores, nós fizemos tudo errado. Nós devíamos diminuir o número, não era certo. E eu falei com as personalidades. Ou eles pararam de buscar uma solução para o problema, ou alguns acharam que eu estava sendo muito emotiva com isso, porque eles eram muito parecidos aos humanos. Eu fui uma professora quando eu era mais nova, você pode ver aqui. Esse professor me ensinou que nós temos que respeitá-los. E é por isso que eu comecei a falar sobre os chimpanzés, sobre as suas personalidades, como eles usam as suas ferramentas. Infelizmente, a National Geographic mandou um fotógrafo lá para mostrar as coisas, e eles começaram a mostrar as pessoas, mas essas pessoas não estiveram dentro da universidade. Então, os chimpanzés ajudam as pessoas a entender que nós não estamos separados. Honestamente, quando eu fui para a faculdade, eu fui ensinada que existe nós estamos muito separados dos animais. Mas uma vez que as pessoas começam a perceber que os chimpanzés não são apenas como nós no comportamento, mas também na sua biologia, nós temos 96% de compatibilidade com os DNAs. Uma vez que as pessoas cruzam esta ponte, é como se eles viessem para mim e seguram a minha mão e dizem, sim, apesar de tudo, nós não estamos separados, nós estamos juntos. E quando eu olho através do seu ombro, eu olho, e eles? E quanto a eles? Agora todos nós sabemos que muitos animais são muito, muito inteligentes. E não somente os macacos e os primatas, mas também os elefantes, os leões, os porcos são incrivelmente inteligentes. E agora nós temos os nossos papagaios, os polvos. Tem agora um filme novo sobre o polvo. Se você não viu, está na Netflix, assista. É incrível. Então, aliás, ele ganhou um Oscar, mas de qualquer forma. Agora nós entendemos que nós estamos juntos e não separados dentro do mundo animal. E quando nós pensamos que nós estamos matando, comendo, traficando, mantendo fazendas desses animais, cada um desses animais é um indivíduo. E eles têm a sua própria personalidade, são capazes de sentir o terror e medo e depressão. E, claro, sentir dor. Entende? Pense na quantidade de sofrimento que nós estamos causando em cada dia para eles. E também nós estamos destruindo a floresta, estamos destruindo as cidades, poluindo os oceanos. Se nós não mudarmos, se nós não encontrarmos uma forma melhor de nos relacionar com a natureza, logo trazer uma economia mais sustentável, mais verde, nós não teremos um futuro para os nossos bisnetos. Nós não teremos nada para eles. Sim, definitivamente. E o fato de os animais terem sentimento, e é visível que você mostrou naquele vídeo que nós mostramos antes de você começar a falar, o sentimento, esse sentimento é urgente, mas de qualquer forma, tem uma outra pergunta que eu quero fazer. Existem muitas figuras em nossa audiência hoje, muitos professores em nossa audiência. Que mensagem você gostaria de deixar para os professores? E de que forma este momento é também uma oportunidade para aprofundarmos esse diálogo
entre gerações. Eu tenho 65 anos, você é um pouquinho mais velha do que eu. Não, eu sou muito. Mas eu já sou avó de 5 crianças. Eu penso muito sobre esses diálogos entre gerações. E o que este momento que nós estamos enfrentando é importante para professores para pensar sobre a mensagem que nós vamos deixar para a próxima geração. Eu gostaria que todos os professores ouvissem suas crianças. Começou no Brasil, 6 ou 7 países latino-americanos, todos foram colocados juntos com a Brasil não, mas estavam juntos com a Argentina. Mas esse programa, eu sugeria aos professores que descobrissem uma forma de mudar as vidas. E as pessoas me diziam, indo para o Instituto Root, eu encontrei uma forma de fazer com que os meus amigos fizessem a diferença e eles mudaram a minha vida. E agora eu entendido que cada vida importa, cada vida tem um papel a mostrar. E é isso que as pessoas aprenderam. E agora, por causa da pandemia, as crianças não estão na escola por mais de um ano. Muitas das crianças estão deprimidas, eles não conseguem visualizar um futuro, eles não sabem o que vai acontecer, mas o Root Institute pode trazer essas crianças juntas e encorajá-las a prosseguir, porque eles estão juntos com seus amigos, eles sabem que podem fazer a diferença, e eles sabem que as outras crianças, que as outras pessoas dentro do mundo estão fazendo mais ou menos a mesma coisa para fazer a diferença. Então, isso traz mais esperança, e mais esperança você tem, mais ação você tem. Quanto mais ação, mais você consegue inspirar as pessoas. Então, eu não sei por que o Root Institute tem sido tão bem-sucedido, porque provavelmente é porque as crianças podem escolher, e parcialmente porque esses interesses em aprender sobre a natureza e também respeitar, ter compaixão, trazer todos juntos, mesmo que seja virtualmente, mas algumas vezes presencialmente, eles podem ver outras nações, outras culturas, e eles começam a entender que qualquer um pode contar uma história. E você pode perseguir a sua cultura, a sua religião. É um fato de que todos os seres humanos importam. Então, nós não estamos tentando dramatizar, nós estamos interagindo, vendo o que eles já têm feito e o que eles já construíram e as diversas coisas que nós podemos conversar, que eles podem visualizar um futuro. Sim, definitivamente. Agora nós temos 2 perguntas da nossa plateia. Primeira é da Leda Reis. Como nós podemos estimular as famílias a ser mais motivadas, para motivar mais suas próprias crianças e os adolescentes, os jovens? Eu não acho que eu posso responder isso, porque eu acho que é diferente em cada país. Diferentes tipos de vidas e, às vezes, os pais estão fora trabalhando em seus negócios para conseguir trazer dinheiro para manter suas famílias vivas. Então, são diferentes tipos de situações que as pessoas estão vivendo em cada país e cada um tem que fazer as suas coisas suas próprias coisas e fazer tudo junto. Então, as famílias estarem juntas é muito importante. E eu conheci uma criança de 14 anos nos Estados Unidos, e eu já vi que algumas delas estão na prisão. E mesmo na prisão, ela já tinha alguns livros. E ela falou assim, olha, eu não tive uma família boa. Os meus pais eram abusivos, eram alcoólatras. Meu pai usava drogas. Eu fiquei muito deprimida quando eu vi isso. E daí eu vi o livro que ele escreveu e eu pensei no meu livro que eu escrevi também com os chimpanzés.
E nós temos vidas diferentes, mas muito parecidas. Porque a mãe dele ensinou a ele e agora ele está me ensinando. Então, eu aprendi muita coisa de jovens, porque se eles conseguiram fazer, eu posso fazer também. Então, ter um adulto como uma referência, uma segunda mãe... Sim, o principal não é a mãe, mas ter uma criança que possa ver essa criança de uma forma consistente, estar sempre lá e ajudar essa criança, apoiar essa criança. Você não precisa ser um pai que esteja lá massacrando a criança. Oh, você não é bom nisso, você não consegue fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Desculpa, alguém interrompeu. Tá, voltamos. Can you... Ok, deixa eu voltar. A segunda pergunta da plateia é: você sempre foi muito interessada, você sempre pareceu muito interessada em não manter o seu conhecimento só para você, compartilhá-lo com todos, com o resto do mundo, porque isso é tão importante para você que a sua pesquisa chegasse a outras pessoas, os seus descobertas chegassem a todos. O que te motivou a manter, a compartilhar a sua visão, suas opiniões, contribuindo à construção do conhecimento? Eu espero que você tenha entendido. Não, eu entendi perfeitamente. Costumava ser um cientista falando com o outro, e nós não conseguimos construir uma torre. Então, os papers eram somente para os cientistas. Quando eu comecei a estudar os chimpanzés, eu queria ser uma naturalista, não um cientista, mas uma naturalista que escreve livros, porque os livros tiveram um papel muito importante quando eu era jovem. E se as pessoas não entenderem o que está acontecendo fora, nesse mundo, como nós possivelmente podemos esperar que eles se importem? Então, desde o começo, a National Geographic me ajudou. Então, eles me deixavam escrever artigos para o público em geral, que era exatamente o que eu queria fazer. Então, uma das coisas que eles me disseram foi: nós vamos te apoiar sua pesquisa, mas nós queremos que você não apenas escreva artigos, mas queremos que você escreva um livro. Eu escrevi um livro, é chamado Meus Amigos Chimpanzés, que é um livro da National Geographic, mas foi publicado quando eu ainda era um membro da Universidade de Cambridge. E eu quase tive o que se chama expulsa. Eu quase fui expulsa. Meu orientador disse: cientistas não escrevem livros populares. E eu disse: tudo neste livro é apenas para fazer com que as pessoas se interessem, porque a minha pesquisa era tão nova e tão excitante, e por isso eu não fui expulsa. Mas isso fez com que vários cientistas começassem a escrever livros mais populares, porque os cientistas entenderam que as pessoas querem proteger, as pessoas vão começar a querer cuidar, as pessoas vão começar a entender que mundo maravilhoso que nós vivemos. E se você manter isso só para você, entre os cientistas, ninguém vai se importar. E nós vamos virar estatísticas e não tem lugar para isso. E é muito importante compartilhar essa informação com a maior quantidade de pessoas possíveis. É uma grande sugestão sair da nossa torre de mármore e buscar, caso nós não mudemos o nosso comportamento. Então, de qualquer forma, foi um grande prazer falar com você
e ouvir a sua experiência de vida, e muito mais do que ciência dentro de uma torre de marfim, mas uma vida devotada a mudar o mundo, preparar um mundo melhor para a próxima geração, para as próximas gerações, com um S no final. Sim, muitos S's. E o G7 está apresentando uma reunião, acho que anteontem ou ontem, eles decidiram que discutir o que deve ser feito além do ambiente para prevenir uma pandemia no futuro. Eu espero que eles venham com alguns pensamentos, que nós estamos muito otimistas, mas eu sempre estou do lado que tem mais esperança. Eu estou torcendo para que eles tenham essa decisão de uma forma muito bem-sucedida. Eu tive a oportunidade de falar com o G7. Me fale como foi. Não. Foi como uma reunião. Foi como eu estou falando com você aqui. Eles me perguntaram ótimas coisas e foi muito interessante. Então, você contribuiu para a sua tomada de decisões. Foi um grande prazer, Jane, falar com você. Eu li o seu livro, agora eu sinto muito mais conectada e eu espero que você tenha mais cartas de adolescentes para que você possa ajudá-los e muito obrigada. Foi realmente um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Posso mandar alguma informação sobre o Ruth Institute? Sim. E nós iremos compartilhar com todo o nosso público brasileiro. Por favor, faça. Será absolutamente fantástico. Muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Boa sorte. Que conversa maravilhosa, gente. Olha, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro ouvindo a Cláudia e a Jane falando. Inclusive, vocês terão uma notícia em primeira mão. O Instituto Ayrton Senna e o Jane Goodall Institute estão alinhados em valores e objetivos, desenvolver as novas gerações para os desafios futuros. E por isso, estão anunciando uma parceria institucional. Fiquem ligados que em breve traremos mais notícias.